Felicidade corporativa. O que é utopia? O que é realidade? Quando a gente fala em felicidade no ambiente de trabalho, muita gente torce o nariz, fica desconfiado, não sabendo se isso é de fato possível ou se isso é só para algumas empresas, alguns ramos de negócio, para algumas corporações, talvez menores. Mas eu te garanto que existe um novo movimento revolucionário no mercado que quer trazer felicidade para o lugar onde a gente mais passa tempo. E nessa masterclass eu quero te mostrar os caminhos para uma felicidade realista, longe de uma felicidade ilusória, utópica. Não, como você pode fazer isso bem na prática, bem mão na massa. Primeiro te explicando a importância para você, de fato, incorporar essa bandeira, se é que você ainda não entendeu a importância, no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, na responsabilidade que você tiver. Todos nós somos responsáveis por criarmos ambientes mais felizes. E se você está aqui na minha mentoria, eu tenho essa clara percepção de que você também quer uma vida com mais significado, com mais impacto e mais propósito. E todo mundo quer ser feliz. Mas tantos mitos e tantos empecilhos que existem hoje na nossa cultura mais nos afastam do que nos aproximam da felicidade. E eu quero te ajudar a viver uma vida mais plena, mais realizada, com mais satisfação e principalmente mais paz. Eu sou Chief Happiness Officer, ou seja, eu tenho um curso, um certificado internacional que me garante trabalhar com felicidade corporativa nas empresas. Eu já estudei esse assunto a fundo e por isso eu posso te falar com propriedade que a Masterclass de hoje vai transformar a tua visão sobre felicidade e vai te dar muitas práticas, ferramentas e meios para você começar a implantar, assim que você sair dessa Masterclass, um ambiente de trabalho mais feliz. Vamos começar nessa jornada, eu tô super empolgada, tô muito feliz de estar aqui. E eu quero começar com a reflexão que você tá vendo aí na sua tela. O que é felicidade para você? Você já parou para pensar nisso? Obviamente que felicidade é um conceito subjetivo, cada um tem a sua percepção, a sua noção, e dentro da nossa cultura de hoje existem muitos mitos e muitas versões de felicidade que, como eu disse, acabam nos levando para caminhos mais infelizes e de insatisfação constante. Apesar da gente não poder ser feliz permanentemente, não existiu o tal felizes para sempre. Infelizmente, a gente pode fazer escolhas que nos levem a sermos infelizes com constância e até de forma permanente. E eu quero garantir que você não escolha esse caminho, porque é muito comum e é até mais fácil escolher o caminho da infelicidade do que o caminho da felicidade. E eu coloquei alguns elementos que você consegue ver na sua tela de coisas que a gente tem na nossa sociedade que estimulam essa sensação de escassez permanente porque facilitam o acesso com muita velocidade a coisas que antigamente os nossos antepassados não tinham. E isso, de uma certa forma, é até positivo. É bom a gente poder esquentar uma comida que a gente quer numa velocidade muito rápida. É bom a gente poder fazer compras em um clique e ter a facilidade de ter, de repente, um remédio que a gente precisa muito em casa ou um presente que a gente esqueceu de comprar, não tem tempo de sair e aí a gente consegue pedir online, isso chega na nossa porta pra gente ter esse tipo de facilidade. E até se a gente não tem o dinheiro na hora para comprar algo que a gente quer, hoje em dia a gente pode parcelar, pagar em muitas prestações. Quanta gente não faz financiamento para conseguir ter alguma coisa, para conseguir construir os próprios sonhos. E tudo isso, como eu falei, é muito positivo. Só que estimula essa noção de felicidade instantânea, especialmente para as novas gerações, que já nascem com todas essas facilidades. Todo mundo quer as coisas para ontem. E com tantos meios para a gente conseguir comprar as coisas, com tantas facilidades, até para a gente ter uma vida acima do que nosso poder aquisitivo permitiria, com todas as facilidades até de pagamento, todo o marketing, toda a cultura estimulam essa sensação de que a gente precisa de mais e mais coisas para sermos felizes, porque o que a gente tem não é o suficiente.
E assim que a gente consegue comprar algo, aquilo já fica obsoleto. A gente já olha pro lado, a gente já se compara e já fica se perguntando, nossa, será que eu não deveria ter também isso? Será que eu não deveria trocar e agora ter esse celular mais de última geração, que não muda basicamente quase nada no modelo que eu tenho, mas permite uma foto mais assim, vai me dar mais status, eu vou parecer que eu tenho mais poder aquisitivo, isso vai passar uma certa imagem nas redes sociais. Você já parou para pensar em todas as coisas que você adquire, nos seus padrões até de comportamento como consumidor, que te levam a cada vez mais querer uma felicidade que fica assim como o cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe? Você fica ali rodando em círculos. Ou aquela imagem do coelho perseguindo uma cenoura na frente com uma vara. Então ele nunca consegue alcançar e ele fica toda hora correndo atrás daquilo. E isso é exaustivo. Só que, como eu disse, toda a nossa cultura capitalista fomenta isso. E tem os seus prós e contras, e eu quero muito que você tome a consciência para conseguir ficar cada vez mais esperto, assim, mais ligeiro nos padrões que você tem para mudá-los. Como eu digo muito aqui na mentoria, o primeiro passo para a mudança é você tomar consciência dos seus padrões de comportamento, e é isso que eu quero que você faça. E aí eu te faço uma pergunta do porquê, quando você consegue um objetivo, aquela felicidade não permanece. Eu deixei uma provocação que você consegue ver agora na sua tela, que essa felicidade, apesar de você realizar um grande sonho que você queria, ela vai embora. E para muita gente, essa sensação de vazio fica por mais tempo que a sensação de felicidade de fato. Eu quero que você pense num objetivo que você queria muito conquistar na sua vida. Seja finalizar a faculdade, seja ter uma família, seja conseguir um cargo numa empresa e depois conseguir uma promoção, ter filho, ter um carro, fazer uma viagem incrível, comprar um apartamento. Quero que você pense nesses objetivos. Toda vez que você conquistou algo, por acaso a felicidade que você tanto almejava na sua cabeça permaneceu, você conseguiu e a sua cabeça criou todo um cenário cheio de expectativas, imaginando que assim que você conseguisse ter aquilo, a sua vida seria mais fácil, seria mais leve, talvez alguns problemas diminuíssem, mas não é exatamente isso que acontece. Pelo contrário, a gente consegue objetivos, a gente fica feliz, alegre por um tempo, a gente compartilha com as pessoas queridas, mas logo depois a gente volta para o mesmo estado emocional que a gente estava anteriormente. E eu até já ouço de muitos mentorados que ao invés de voltar para esse estado emocional, a gente fica até num estado mais crítico. Por quê? Para manter aquele novo padrão de vida e para manter aquelas expectativas que foram criadas nessa nova estrutura, a gente precisa gastar muito mais energia, a gente precisa fazer um esforço muito maior que vai demandar também mais sacrifícios. Eu tenho certeza que você já viveu algo assim. De repente você conquistou aquele apartamento que você queria, só que para se comprometer com as parcelas do financiamento, você vai precisar trabalhar muito mais e vai ter mais medo de perder de repente o seu emprego, e aí você vai até ter menos qualidade de vida depois de conseguir aquele objetivo. Isso é muito comum de acontecer e nos faz refletir sobre as escolhas e caminhos que a gente toma, especialmente nessa nossa sociedade do cansaço, que incentiva a gente a querer cada vez mais coisas e a gente ter que trabalhar e batalhar cada vez mais por elas para tentar se sentir feliz, ficando cada vez mais infelizes. Então você consegue imaginar todo esse cenário que eu tô pintando no começo dessa masterclass para entender hoje quais são as principais dores e problemas que a gente tem na nossa sociedade. Como eu disse, você precisa criar essa consciência, não só sobre si, mas também sobre as pessoas que estão à sua volta, para entender esses padrões de comportamento e para conseguir daqui em diante não só fazer escolhas para si que sejam mais benéficas, mas também fazer escolhas na tua própria carreira e para os liderados que fomentem um ambiente de uma felicidade mais simples, mais constante e mais tangível, mais palpável, aquela felicidade que não vem só com grandes conquistas de objetivo. Isso também acontece, mas que tá ali no dia a dia, mesmo com os perrengues, mesmo com os desafios, porque é isso que eu quero que você entenda. Os desafios nunca vão sumir
mesmo a gente conseguindo alguns objetivos, mesmo a gente conseguindo conquistar algumas coisas na nossa vida. Talvez eles até aumentem de tamanho, aumentem de número. O que a gente pode e deve trabalhar é a nossa capacidade de lidar com os desafios, de aprender com as coisas que a gente passou, para daqui em diante ter um comportamento mais leve, ter mais jogo de cintura, ter mais inteligência emocional, para lidar com as coisas com mais leveza. Essa é a verdadeira mentalidade de desenvolvimento, diferente de uma mentalidade fixa, que permite que uma pessoa consiga ser mais feliz. Calma que a gente vai para a parte prática. Como eu disse, eu estou pintando todo o cenário para você criar mais consciência. E eu quero fazer uma observação muito importante. Nós não queremos a felicidade tóxica. Eu quero que você tire da sua cabeça essa ideia do felizes para sempre, dessa alegria permanente, ou de você tentar demonstrar uma felicidade, mesmo quando você tá triste, mesmo quando você não tá no mood, como diz a expressão. Por quê? Todas as emoções têm significado. Todos os sentimentos têm um propósito. Eu brinco muito dizendo que eu sou advogada de defesa das emoções, porque sempre que a gente sente alguma coisa, isso é um grande sinal da nossa mente nos alertando que algo precisa ser feito. E muitas vezes a gente não precisa fazer uma ação em si, mas a gente precisa promover uma mentalidade de pensamento para enxergar as coisas de forma diferente. E é muito importante eu te relembrar um princípio da inteligência emocional aqui, de que, já que a gente sente alegria quando as nossas necessidades estão sendo preenchidas e a gente sente tristeza, insatisfação, quando a nossa mente entende que algo nos falta, se a gente fica estimulando essa falta na nossa mente, a gente vai se sentir infeliz e insatisfeito de forma permanente, entendeu? Muitas vezes é só uma mudança de olhar para as coisas que você tem. Não é à toa que se estimula tanto a gratidão. Pode parecer até um certo clichê, algo batido, aquela ideia de gratiluz. E não é isso que eu quero que você tenha, essa gratidão a qualquer custo e até de forma que você reprima emoções negativas que você estiver sentindo, não. Mas quanto mais você estimular esse senso de agradecer pelas coisas que você tem, olhando para as coisas como de fato te preenchendo, sentindo plenitude, se permitindo se sentir abastecido pelas coisas que você olha para o seu redor, mais feliz você consegue se sentir. Se você ficar estimulando a comparação na sua mente, se você ficar estimulando só uma ambição, a infelicidade, ela vai ser sua companheira constante. E aí eu deixei um pequeno gráfico também, te lembrando que o significado da felicidade é algo que muda ao longo das nossas vidas. De repente, quando você tinha lá seus 15 anos, a tua sensação de felicidade era conseguir fazer uma viagem incrível com seus amigos, e aí lá com seus 17, 18 anos, de repente, passar numa faculdade que você queria muito. Depois, 22 anos, era se formar e conseguir seu diploma, porque você não aguenta mais a faculdade, você já tá exausto. E aí depois é o objetivo de conseguir um emprego num lugar legal, e aí depois de ser promovido, e aí de conhecer alguém, de ter uma família, ou de viajar, de ter liberdade de trabalho, enfim. Esse significado vai mudando conforme a nossa visão de mundo muda, conforme a gente vai se permitindo também entender para onde os nossos valores nos direcionam, o que de fato faz sentido pra gente, e esse amadurecimento, ele vai trazendo uma visão mais clara. Porque quando a gente é jovem, a gente é mais influenciado pelos nossos pais, pelos nossos amigos, e muitas vezes a gente acaba se convencendo de que a gente quer coisas que de fato a gente não quer. A gente só quer impressionar os outros e se sentir mais pertencente a grupos. E aí a gente vai amadurecendo. E se estivermos na direção certa, a gente entende que a gente precisa fomentar os nossos valores e não construir uma vida de aparência. E para isso, a gente define novos objetivos. De repente a gente entende que aquela noção de família que nos ensinaram e nos incentivaram a ter, já não é mais a noção de família que a gente deseja. Ou a gente entendeu que aquele formato de trabalho que nossos pais, professores explicaram que a gente poderia ter, também não se encaixa no estilo de vida que a gente quer e a gente pode fazer algo completamente novo. Então isso é muito flexível e moldável e até explica a característica do cérebro de ser plástica, como você também aprendeu na Masterclass de Neurociência. E eu deixei uma frase bastante impactante antes de te mostrar alguns dados e falar sobre felicidade no trabalho em si. Que felicidade é essa consequência dos nossos atos e principalmente desse significado que a gente dá à nossa vida. Eu espero que você tenha entendido que sem
sempre que a gente encontra significado, lembra que o nosso cérebro ele gosta de significados, ele ama procurar sentido em tudo que a gente faz, e quando a gente consegue ver esse sentido, a gente experimenta esses lapsos de felicidade, esses lampejos. Quanto mais sentido você dá à sua vida, maiores esses lampejos vão ser, com mais frequência também você vai senti-los. E tem uma frase do Paul Dolan, que ele é um cientista comportamental, que ele definiu a felicidade de uma forma muito bonita, que eu gosto muito e que eu deixei aí também para você ver. Felicidade são experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. Ele vincula essa noção de felicidade com significado, falando que as experiências de propósito trazem felicidade, mas não só isso. Todo o prazer que a gente sente também nos deixa mais felizes. A gente quer uma felicidade maior do que chegar depois de um dia de extrema exaustão do trabalho e tirar os calçados, colocar uma roupa mais confortável e deitar no sofá, assim, sem preocupação, podendo até ficar um pouco longe do celular e de demandas. Ou felicidade maior de ouvir a risada de alguém que você ama, de ter um momento com seus amigos, de descontração, de estar num lugar que você gosta muito, ou comendo uma comidinha gostosa. Tudo isso gera prazer. Quanto mais a gente se permitir ter esses momentos intencionais de prazer e de significado, mais felicidade a gente vai sentindo. Tem um livro que eu gosto muito, de um autor que chama Mo Gawdat. O nome dele, sobrenome é mais difícil que o meu, então me perdoe a pronúncia. Ele escreveu um livro chamado A Fórmula da Felicidade, e ele é um engenheiro do Google, que ele fez uma certa fórmula. Ele ficou quebrando a cabeça, na verdade, para entender o que fazia as pessoas felizes, e ele passou por um acontecimento na vida dele que gerou extrema infelicidade, que foi a morte do filho. O filho muito jovem morreu, e tudo isso virou o mundo dele de cabeça para baixo. E toda a noção e controle que ele queria ter das coisas foi perdida. Essa sensação de a gente tentar controlar todo o nosso redor para a gente garantir a nossa felicidade é algo muito comum e que também desperta essa insatisfação constante, porque são poucas coisas que a gente tem controle, né? Mas o nosso foco dos nossos pensamentos e as nossas ações, e olhe lá. E diante de muitos estudos, de muitos cursos, muitas meditações, o Mo, ele conseguiu chegar nessa fórmula da felicidade que eu deixei na tela para você ver. E ele relaciona que a sensação de felicidade não é um igual, porque a felicidade é subjetiva, mas ela será maior quanto mais a tua percepção dos acontecimentos da vida estiver alinhada com as expectativas de como a sua vida deveria ser. Ou seja, quando você consegue colocar ali na balança que os acontecimentos estão acontecendo mesmo, estão seguindo um fluxo similar aos das suas expectativas, e quando você consegue fazer esse ajuste de expectativas com muita velocidade, aproveitando a plasticidade do seu cérebro, você acaba se sentindo satisfeito. Por isso que eu falei da importância da gratidão. Quando você olha com mais misericórdia, com mais graça para as coisas que você tem, entendendo que você tem aquilo que você precisa e você pode continuar batalhando para as coisas com mais leveza, entregando controle, fazendo aquilo que está dentro do teu poder, mais felicidade você vai sentir. Agora, quando você sempre coloca expectativas muito altas em torno de você, em torno dos seus objetivos, das pessoas que convivem contigo, das coisas que você deveria fazer, alimentando até um perfeccionismo extremo, os acontecimentos, eles nunca estarão alinhados com essas expectativas e você vai sentir muita infelicidade. Entendeu esse conceito? Por isso que a felicidade é algo tão subjetivo e por isso que você vê pessoas que têm essa tendência de se sentirem infelizes com constância. Lembra na Masterclass de Big Five que eu falei dos tipos de traços de personalidade? Quem tem um neuroticismo alto é uma pessoa que toda hora gera expectativas muito altas de como as coisas deveriam ser e como os controles da vida deveriam estar. E essa pessoa, ela vai ter um olhar mais pessimista, os acontecimentos nunca vão satisfazê-la e, consequentemente, ela vai ser uma pessoa mais triste. Diferente de alguém que é mais extrovertido, tem esse traço da personalidade mais alto, que consegue olhar para as coisas com mais fluidez, com mais espontaneidade, sem alimentar tantas expectativas, apesar de ser algo do ser humano. É impossível a gente não querer ter expectativas sobre as coisas, porque isso já é nosso, mas a gente pode ajustá-la e regulá-la, alimentando esse pensamento de que a gente pode cada vez mais ser grato pelas coisas que a gente tem. Eu sei que eu tô até
repetitiva nessa questão da gratidão, mas é porque a felicidade, ela pode aparecer na tua vida, aparecer mesmo, ela pode ser construída na tua vida de uma forma muito simples, intencionalmente, começando por isso, começando por esse hábito de agradecer, por esse hábito de alimentar um contentamento da alma. Você consegue perceber o quanto que isso vai alinhar aquilo que te acontece com aquilo que você espera? Você consegue fazer esses ajustes com mais velocidade, aproveitando essa capacidade do cérebro de construir novas rotas neurais? Se você é uma pessoa que não se sente muito feliz, você pode mudar esses caminhos e alimentar uma mentalidade muito mais satisfatória, dando mais significado e tendo mais momentos de prazer. E existem alguns mitos, algumas diferenças entre o que a nossa sociedade alimenta também. E tome cuidado para não cair nessa busca por uma vida hedônica, que é uma vida que foca somente no prazer, e que é o prazer rápido, a curto prazo. Então, depois de um dia cansativo de trabalho, uma pessoa que tem a mentalidade muito voltada para essa sensação de prazer, ela vai falar, poxa, eu mereço assistir Netflix, ter um momento só meu e comer aquela comida mais gordurosa e ter aquele junk food, aquele momento, ao invés de fazer algo para mim, ao invés de fazer um exercício físico, ou aquele curso que eu tô procrastinando e de me alimentar melhor. E não tem problema a gente ter alguns momentos de prazer, fases de vida ou em situações, em dias que a gente realmente sente vontade. O problema é a constância disso e o problema é a gente viciar os nossos sistemas dopaminérgicos no cérebro, que você também já aprendeu que são responsáveis pelos centros de prazer e que estão relacionados aos vícios que a gente acaba tendo na vida. A gente vicia esses comportamentos cada vez mais, procurando essas válvulas de escape para querer um prazer imediato, e a gente não estimula o nosso cérebro a ter uma visão de mais significado a médio e longo prazo, que é a vida eudaimônica, também é um trava-língua, né? Eudaimônica, que busca mais propósito e consegue enxergar autorrealização e significado nas coisas que faz no dia a dia. Então não coloca um grande objetivo lá na frente para entender que depois que eu alcanço aquele grande objetivo, aí sim, talvez a minha vida tenha mais significado, mais sentido, e a partir daquilo eu vou ser mais feliz. Não. Quem alimenta essa vida eudaimônica é uma pessoa que entende que eu posso encontrar propósito numa conversa com um amigo, numa pequena atividade, numa pequena gentileza que eu faço no dia a dia, e tem essa intenção alinhada, mesmo tendo momentos de prazer, mesmo tendo momentos que a pessoa busca essa recompensa a curto prazo, porque todos nós buscamos e é natural e até saudável. O problema é quando, de novo, isso é muito constante e quando a gente deixa de buscar coisas a médio e longo prazo, entendendo que talvez um sacrifício que eu faça hoje ou que algo que eu não consigo obter tão rápido de recompensa vai me gerar algo melhor lá na frente, né? E essa construção vai trazendo mais do que alegria, vai trazendo paz. Quando eu construo uma vida eudaimônica, eu entendo que, nossa, eu tô fazendo escolhas que, por mais que me exijam alguns sacrifícios, e a gente vai falar sobre isso, ao mesmo tempo eu tô me permitindo construir algo que tá aqui, ó, alinhadinho com as coisas que eu acredito. Eu vou focando mais no momento presente, menos no futuro também, apesar de eu querer chegar em algum lugar, eu consigo dar significado para as coisas no presente. E aí eu até engano a minha mente conseguindo essas recompensas a curto prazo pelos objetivos que eu cumpro. Então são recompensas mais saudáveis. Eu consigo sentir prazer em cumprir um pequeno objetivo, que eu até chamo de mini trunfo. Poxa, fiz uma reunião, não estava tão afim, mas estava ali no meu planejamento e eu entendo o significado dessa reunião para a importância do meu trabalho. Depois que eu concluí aquilo, mesmo não querendo, eu sinto um prazer. Eu me empodero até, sabendo que eu posso confiar em mim para planejar objetivos e para cumpri-los. E assim eu vou enganando a mente para dar mais significado e para dar um prazer mais saudável para as coisas que eu faço, buscando essa visão da pessoa que eu quero me tornar todos os dias. E apesar de todas essas ilusões do mundo, a gente tem passado por um processo bem significativo de mudança de visão. As gerações mais novas, geração Z, já busca uma vida com mais propósito. Existem muitos estudos que mostram isso, mas de forma geral, hoje em dia, tem uma pesquisa da Infomoney que mostrou que, por exemplo, 76% das pessoas estão repensando carreiras. Estão repensando no sentido do trabalho, não só como trabalho para gerar esse prazer imediato e para
para ser uma fonte de renda, mas também para ser um motivo de significado, algo maior. E uma pesquisa da Gallup mostrou que 66% das pessoas, quando responderam essa pesquisa, desejavam ter mais satisfação no trabalho. Não estavam tendo essa satisfação da forma como elas gostariam. E uma outra pesquisa da Gallup mostrou que 86% das pessoas desejavam ser avaliadas pelas entregas que elas faziam e não pelas horas trabalhadas. A gente começa a ver que precisamos, de fato, rever os nossos formatos e modelos de trabalho para garantir que a felicidade esteja presente nele. O modelo de trabalho como ele está sendo construído hoje, exigindo cada vez mais das pessoas, exigindo uma competição não saudável, porque aqui, de novo, eu não quero incentivar uma felicidade utópica em que eu te falo, não é bom competição no ambiente de trabalho. Não, a gente pode estimular isso de uma forma saudável, é bom sim, mas a gente pode até estimular a competição a favor da colaboração, e isso vai criar muito mais felicidade. As pessoas vão ser muito mais felizes se elas puderem ter os momentos de pausa delas, se elas puderem ter isso no dia a dia delas, sem essa cobrança insana de trabalhar sem intervalos, de forma ininterrupta. Porque eu também te expliquei na aula de neurociência que o nosso cérebro precisa de intervalos para conseguir se concentrar e focar. Um trabalho em que se demande das pessoas só participação constante em reunião, sem pausas, com aquele imediatismo de entregas, vai ser um trabalho que vai deixar a mente da pessoa esgotada. E é muito difícil uma mente esgotada conseguir ter essa noção de gratidão e de satisfação nas coisas que faz, entende? Como tudo está interligado e como foi importante também eu pincelar nesse começo o que é a felicidade, como a gente pode alimentá-la, nutri-la nos nossos hábitos e na nossa rotina, inclusive profissional. E como líderes e pessoas que criam cultura, a gente precisa ter muito essa noção, porque as escolhas que a gente faz para um ambiente de trabalho mais feliz estimulam diretamente e indiretamente a felicidade das pessoas que estão ali naquele ambiente como lideradas e até das pessoas com quem a gente tem relações, seja pares, seja fornecedores. É uma cadeia. Então a gente precisa fazer escolhas muito conscientes, entendendo que em pequenas mudanças de hábitos e em mudanças de mentalidade a gente pode fomentar uma cultura mais feliz. Essa cultura da revolução industrial que estimula horas trabalhadas ininterruptas é algo que não está mais cabendo no mundo de hoje. E não dá nem para dizer que essas 8 horas que foram estipuladas lá, num trabalho que também era mais mecânico, não se encaixam mais hoje em dia. Hoje em dia, pelo menos ao meu redor, as pessoas trabalham muito mais do que 8 horas. E eu me incluo, porque atendendo empresas, falando com outros líderes, muitas vezes eu tenho que flexibilizar o meu horário para conseguir dar conta das demandas. E é quase que automático e natural a gente extrapolar as horas de trabalho que a gente tinha planejado e a gente começar a entrar nesse ciclo de correria e demonstrar até um orgulho por isso. Você já parou para pensar que as pessoas ao seu redor falam que estão com uma rotina corrida, um certo orgulho? É difícil uma pessoa que tem uma vida tranquila falar sobre isso com uma certa leveza, de forma tranquila, de forma natural. Eu tô tendo tempo para cochilar, para fazer minhas coisas, para ficar com minha família. Infelizmente não é essa a realidade. Existe uma glamorização do cansaço que eu quero que você também, a partir de agora, comece a refletir para mudar isso, entendendo que não é algo positivo, especialmente como líder. Você incentivar um cansaço nas atitudes, na fala, na conversa de corredor, até aquele papo assim, ok, ontem trabalhando até tarde numa apresentação que eu precisava terminar. Pare com isso. Não estimule esse tipo de conversa. Uma ou outra vez é natural você falar com uma certa queixa, mas não com orgulho. Perceba o ego por trás dessa correria, porque a gente vincula facilmente a nossa produtividade e essa exaustão que a gente se submete a algo como, nossa, se eu estou fazendo tanto, entregando tanto, é porque eu consigo e meu valor vai aumentar quando eu consigo entregar toda essa produtividade, quando eu me comprometo tanto assim. E se você não se compromete a trabalhar além do horário, a ficar exausto, a perder algumas noites de sono, você vale menos, você não está tão comprometido. Percebe o que eu estou falando sobre essa glamorização? Preste atenção para não fazer isso, porque como líder você tem uma responsabilidade ainda maior. Os seus liderados se espelham em você, você é um modelo para eles. Então aquilo que você falar vai repercutir
também no comportamento deles, aumentando ou diminuindo a segurança psicológica, que é algo que eu vou falar em outra masterclass. E para te convencer ainda mais sobre a importância de um ambiente de trabalho feliz, eu coloquei algumas medidas do efeito da felicidade. Então, obviamente que pessoas felizes têm uma saúde mental maior, e essa deveria ser a sua prioridade, seu motivo de preocupação, mas não é só, porque pensa só, uma mente mais feliz, ela tem mais espaço para criar e para inovar. Tem uma pesquisa que mostrou que tem 300% mais potencial de inovar, inclusive. Assim como pessoas mais felizes têm 186% mais de chances de falarem bem e de recomendarem a sua marca empregadora. Isso faz bem para a marca, para o branding. São 85% mais eficientes, são 65% mais motivadas naquilo que fazem, são 58% mais colaborativas. Quando a gente está triste, infeliz, a gente acaba focando mais no nosso próprio umbigo, e quando a gente está mais satisfeito, sobra mais energia até para a gente colaborar, a gente olha para as pessoas com mais otimismo. E 44% tendem a ficar mais no trabalho do que a procurar novos empregos, e isso acaba, ali no fim do gráfico, reduzindo a taxa de turnover também, 55% a menos quando uma pessoa está satisfeita no trabalho. Para quem trabalha com vendas, uma pessoa feliz tem 37% maior desempenho de vendas e 31% a mais de produtividade em geral. Assim como eu disse sobre a saúde mental, os níveis de burnout, as chances da pessoa ter burnout caem para 125% a menos de chances. E aí são várias pesquisas que foram compiladas nesse gráfico. Eu deixei algumas referências aí no fim que você consegue ver, que são pesquisas que também se atualizam normalmente ano após ano, para você perceber a importância então da felicidade, não só nessa preocupação de saúde mental, que como eu disse, deveria ser natural, mas para a marca como um todo, para produtividade, para gerar mais resultado, mais negócio. Hoje em dia, uma empresa que entende a importância da felicidade, não só para fazer o marketing dos seus valores, mas para a empresa ser sustentável a longo prazo, economicamente, financeiramente, inclusive, é uma empresa que vai sair na frente dos seus concorrentes. Uma empresa que se preocupa com esse tipo de felicidade vai ter uma vantagem competitiva e econômica muito grande. E é preciso, sim, investir nessa felicidade. E eu vou falar várias práticas e você vai ver que várias práticas são coisas do cotidiano que não demandam um investimento muito grande. Tem até tem mitos, assim, de investimentos em coisas que talvez trouxessem felicidade, mas que se essas coisas estão muito distantes das atitudes dos líderes no dia a dia, elas geram até mais infelicidade, porque o ambiente fica muito discrepante com a prática, e isso gera mais insatisfação, né? As expectativas que foram criadas quando uma pessoa entra num ambiente aparentemente feliz, mas que a cultura da liderança está totalmente divergente, essas expectativas não vão corresponder com os acontecimentos reais e a pessoa vai ficar mais insatisfeita. E reflita, a gente vai trabalhar mais de 115 mil horas na vida, é uma estimativa. Então eu quero te perguntar como você quer passar essas horas. Eu deixei até uma imagem de um filme que eu gosto muito, O Estagiário, ele é bem legal e mostra também o quanto que é comum hoje em dia pessoas fazerem uma transição de carreira, tendo até vivido carreiras brilhantes e escolhendo fazerem mudanças para alcançarem mais significado, porque entenderam que aquilo que elas faziam já não tem mais tanto sentido. Lembra que eu falei que a noção de significado vai mudando ao longo das nossas vidas, e quem vai tendo coragem de testar, criando estrutura para isso, vai também garantindo uma vida mais satisfatória, mais alinhada com aquilo que acredita. Então, se a gente vai passar tanto tempo da nossa vida trabalhando, talvez em formatos diferentes, em ramos diferentes, em cargos diferentes, em funções completamente diferentes, como a gente pode garantir que a gente sinta uma satisfação maior e que a gente crie um ambiente mais satisfatório para quem convive conosco? Essa pergunta eu quero que você consiga responder, pelo menos de forma assim mais objetiva e imediata do que você pode começar a fazer até o fim dessa masterclass. Eu sei que é um grande objetivo, mas como eu disse, eu vou te passar muita ferramenta prática que vai te ajudar nessa missão. E antes, eu sei que eu tô criando toda uma expectativa, mas eu também quero que você crie consciência de que muita gente escolhe viver infeliz. E por quê? Por que as pessoas fazem essa escolha muitas vezes, na maioria, de forma inconsciente? Porque falta de significado, as pessoas não conseguem enxergar muito sentido naquilo que elas fazem. Elas alimentam constantemente uma competição e uma comparação em suas mentes, sempre achando que aquilo que os outros estão fazendo
é melhor ou que os outros já conseguiram coisas que elas deveriam ter conseguido. Porque essas pessoas se acostumaram a viver com certo tédio e até uma fadiga, um cansaço constante. E isso prejudica muito o funcionamento pleno do cérebro, aumentando essa sensação de insatisfação. Muita gente também tem ansiedade, tem até transtornos de ansiedade, passa por burnout por não respeitar os seus próprios limites e por acabar ficando em ambientes que estimulam também isso. Isso não tem como uma pessoa se sentir feliz e satisfeita diante desses transtornos e síndromes. E porque existem sentimentos que, quando eles não são bem trabalhados, eles acabam alimentando essa insatisfação, como a inveja, a culpa e a vergonha. E tudo isso faz parte da experiência humana. A última coisa que eu quero é que você só alimente aquela felicidade tóxica que eu falei no começo da Masterclass. Mas eu quero que você entenda quando você não fica consciente da sua inveja. É muito melhor você assumir que você sente inveja de alguém, entender as causas disso, entender o que você pode fazer dentro das coisas que estão no seu controle para lidar com essa inveja, do que você fingir que não sente e ao mesmo tempo ter comportamentos contraditórios, que parece que você tá bem, que parece que você é autossuficiente, mas que na verdade você tá tentando se comparar ao nível que uma pessoa chegou e que somente te disse que você deveria estar ali. Mesma coisa com a culpa e com a vergonha. Se você ficar alimentando esses sentimentos sem tomar consciência, sem entender o que você pode fazer de forma estratégica para lidar com esses sentimentos, você também vai se sentir infeliz. E eu deixei até um meme ali no cantinho desse slide para você perceber, assim, o quanto que muita gente, depois de receber uma porrada da vida, e a vida dá muitas rasteiras, fica imaginando e criando expectativas de que tudo vá melhorar de repente, de uma hora para outra, que eu vou ter uma grande reviravolta. E aí o meme tem um narrador que fica ali atrás, sabendo do que vai acontecer, que te fala, as coisas só vão ficar piores a partir dali. E claro, eu sei que isso é um pouco pessimista, não é isso que eu quero dizer, mas quantas vezes a gente já não passou por uma fase desafiadora que a gente pensava assim, nossa, pior do que isso não fica, e ficou. E aí lembra, as expectativas que a gente cria diante de algo, quando elas estão muito distantes dos acontecimentos, elas vão alimentar essa insatisfação. Então é melhor a gente lidar com o que a gente tem hoje com mais leveza, para conseguir mudar essa percepção do que a gente só esperar que a felicidade chegue num futuro que tá ali na frente, mas que nunca acontece. E aí você pode me perguntar, mas Paula, dá pra escolher ser feliz no mundo de hoje? Como assim? Existem vários fatores que incentivam as pessoas a serem mais ou menos felizes. Tem toda uma questão de privilégios que eu tenho plena consciência, mas se você tá aqui, você é uma pessoa com privilégios, assim como eu. E a gente, quando se dá conta disso, eu creio que temos uma responsabilidade ainda maior de criar culturas muito alinhadas com os nossos valores, para também gerar mais oportunidades para os outros e oportunidades até de mais felicidade. Então olha só os fatores que influenciam na felicidade. Eu gosto muito, muito aqui das coisas que eu vou te explicar nesse slide, porque elas nos ajudam a entender o padrão de comportamento de uma pessoa, até porque uma pessoa de repente tem mais neuroticismo do que outra, uma pessoa é mais extrovertida que outra, porque primeiro nós temos a genética que interfere na noção de felicidade de uma pessoa, sendo maior ou menor. Então, além do Big Five que eu falei na aula, na Masterclass de personalidades, a gente tem também outras tendências. Tem pessoas que têm uma tendência genética a desenvolverem depressão, outras que têm uma tendência genética também a terem rotas neurais mais otimistas. Então existe ali um princípio básico que acaba moldando se uma pessoa é mais ou menos feliz, mas não é um princípio totalmente determinante, tá? Até porque hoje, graças aos avanços da medicina, uma pessoa que de repente tem uma tendência maior até depressão, ela consegue fazer um equilíbrio hormonal com medicamentos e contornar essa situação. Agora, o grande mito da felicidade está nas circunstâncias externas. E como eu te falei, é o que a nossa cultura fomenta, de que a gente precisa buscar a felicidade em coisas fora da gente e que isso vai impactar na nossa qualidade de vida como um todo. A gente espera ter, aqui eu coloquei a imagem de uma casa maravilhosa, mas a gente espera então conseguir ter o nosso lugar, o nosso status, roupas, carros, veículos, família, aquela família de comercial, de margarina e tudo mais, esperando que essas coisas nos façam felizes. Mas quantas coisas, como eu já disse, né, a gente não consegue, a gente percebe que a felicidade ainda não chegou. Então, o que de fato pode interferir na nossa felicidade
felicidade são essas atividades intencionais que eu coloquei aí. Esses hábitos que a gente escolhe no nosso dia a dia e que acabam construindo as nossas rotas neurais. Presta atenção nisso, então. Existe um fator genético, sim. E claramente existem circunstâncias externas, especialmente aqui quando a gente está falando de pessoas que não têm privilégios, isso afeta muito. Se uma pessoa não tem o que comer, ela vai ter uma preocupação muito maior e isso vai, com certeza, afetar a felicidade dela. Agora, uma vez que as nossas necessidades básicas também estão supridas, a gente consegue programar hábitos para construir rotas neurais que estimulem mais a gratidão, estimulem mais esse senso de que, nossa, o que eu tô fazendo tá de acordo com os meus valores, isso me traz significado, isso me traz prazer. A história que você se conta na sua cabeça interfere na tua felicidade. E tem uma pesquisa muito legal que mostrou até que o otimismo faz bem à saúde. É um pouco assustador, assim, mas pessoas que têm mais tendência a terem o neuroticismo como traço de personalidade, portanto são mais pessimistas, elas até vivem menos, têm menos chance de expectativa de vida, tem uma expectativa de vida menor do que pessoas que são mais otimistas. E essas chances aumentam de 10 a 15% quando uma pessoa tem um olhar mais positivo sobre a vida. Isso é bastante impactante. Eu deixei também a pesquisa como referência, uma pesquisa recente de 2019 que comparou grupos de homens e mulheres mais otimistas com grupos menos otimistas. É bastante interessante a gente começar a perceber e é um pouco lógico, né? Porque como uma pessoa mais pessimista, mais infeliz, ela vai incentivar todos os seus sistemas relacionados ao estresse a ficarem mais ativos, produzindo mais cortisol, ficando nesse modus operandi de luta ou fuga, mais reativo, mais na defesa. Tudo isso vai impactar o sistema imunológico, vai prejudicar o funcionamento do sistema imunológico, vai prejudicar o funcionamento do sistema cardíaco, vai prejudicar até o funcionamento cognitivo. Existem também algumas pesquisas que mostram que pessoas que têm uma visão mais pessimista sobre a vida tem mais tendência até a desenvolverem alguns problemas neurológicos, como o mal de Alzheimer. Então, o que a gente está falando aqui também é que essa escolha por ter um olhar mais otimista pela vida e mais grato, também vai contribuir não só no teu prazer de hoje, como nos teus objetivos, mas até na tua expectativa de vida. Então isso é muito sério. E o ambiente tóxico acaba atrapalhando muitos resultados de um negócio. Uma pesquisa do Ministério do Trabalho mostrou que as pessoas permanecem menos que 2 anos no emprego se o ambiente é mais infeliz. Diminuem as chances da pessoa querer ficar ali, de construir uma carreira. Isso obviamente que prejudica muito, né? Porque toda a inteligência, conhecimento, a sabedoria do negócio vai se esvaindo e a cultura vai ficando cada vez mais contaminada com essa toxicidade. Além disso, uma pesquisa bastante interessante da Gallup mostrou que houve um aumento do quiet quitting de 2021 para 2022 em 13%, ou seja, houve um aumento de pessoas que ficam presentes no trabalho, mas que fazem o mínimo necessário porque elas não conseguem se motivar, não conseguem encontrar significado, felicidade em estarem ali. E o engajamento das pessoas em 2022, também de acordo com a Gallup, ficou em 23%. Então é bastante preocupante a gente imaginar que em 2022 somente 23% das pessoas no mercado de trabalho, no mundo como um todo, nos lugares que a Gallup fez essa pesquisa, se sentiam felizes, engajadas no trabalho. É um valor muito pequeno, perto de tanta gente que existe, perto de ações tão simples que a gente pode fazer para mudar esse indicador. E o custo para a economia global é alto. A gente paga um alto preço pela falta de engajamento. Estimou-se aí que esse custo vai de 7,8 trilhões de dólares por ano. Então, trabalhar de forma preventiva custa menos do que resolver problemas. Você criar esse ambiente engajado e você fomentar esse ambiente tóxico fica caro para a empresa, custa muito. Então é melhor a gente trabalhar de forma preventiva e essa é até uma boa notícia se você como líder quiser levar essa preocupação de trazer um ambiente, uma cultura mais feliz para sua alta liderança também, para eles criarem consciência de como eles podem fazer isso no dia a dia. E tem uma teoria da motivação muito interessante para você começar a perceber como a gente pode fazer esse engajamento no dia a dia do trabalho. Eu sempre uso a pirâmide de Maslow, que explica
Por que uma pessoa começa a buscar mais o senso de significado, de autorrealização na vida? Uma pessoa só vai buscar isso quando ela tem outras necessidades mais básicas preenchidas por uma questão de sobrevivência. Primeiro, o nosso cérebro ele vai se preocupar com as nossas necessidades fisiológicas atendidas, necessidade de sono, de alimentação, de ir ao banheiro. Quando tudo isso estiver preenchido, aí sim a gente vai buscar a nossa segurança física e mental para se preocupar em ter uma vida com mais conexão e, portanto, mais estima sobre a gente e mais realização. Esse seria o fluxo da nossa busca como pessoa, como indivíduo, como ser humano. E o psicólogo Frederick Herzberg fez uma teoria dos 2 fatores muito legal, vinculando a pirâmide de Maslow no ambiente de trabalho. Então, uma pessoa primeiro busca ter os fatores higiênicos atendidos, que são o salário, os benefícios, as condições, a infraestrutura em si e até a relação direta com o seu supervisor, com o seu líder. Isso influencia o grau de satisfação que ela vai ter. Mas para ela de fato ficar engajada, sair do presenteísmo e ter um senso maior de realização e de motivação, ela precisa ter fatores motivadores preenchidos, como um reconhecimento, significado, saber que o que ela faz importa, saber que o trabalho em si, ele já traz essa motivação para o que ela busca e ter esse senso de responsabilidade, ter mais autonomia nas coisas que ela faz. Então, isso tudo vai contribuir para a motivação de uma pessoa. Então, assim, tem esse mito de que ambientes com tobogãs, com super infraestrutura, com a flexibilidade de eu trabalhar em cima de uma bola de pilates, de ter uma sala de videogame, de ter um frigobar, de ter até cerveja disponível, cartões de benefícios múltiplos e altos salários, só esse ambiente pode trazer felicidade. Mas lembre-se que esses fatores todos aqui são fatores higiênicos, então eles contribuem, mas uma pessoa pode trabalhar num lugar assim e ainda assim praticar o presenteísmo, não ficar totalmente feliz se as relações que ela tiver e se o senso de significado ali dentro não forem motivadores. E isso aqui é um ponto muito importante. Tem uma história que me mostrou exatamente esse exemplo de um amigo que trabalhava numa grande multinacional, não vou citar o nome aqui, e que ele falou que essa multinacional tinha uma sala de videogame incrível, que vivia vazia. O único momento que essa sala era ocupada era quando terceiros vinham e usavam para recreação enquanto eles estavam esperando por alguma coisa. Tinha até cantos de cochilo, cantos da meditação, que ninguém tinha coragem de usar, porque se o líder direto visse alguém em algum momento ficando mais tranquilo e relaxado nesses lugares, a pessoa era totalmente ridicularizada, escrachada e entendia-se que não tinha trabalho suficiente. Então perceba, era uma cultura, um ambiente extremamente tóxico, que não se permitia pausas, intervalos, baseado muito nessa cultura do medo, e que apesar de ter fatores higiênicos incríveis, esses fatores não podiam nem ser usados. Então ele, no caso, estava sendo muito bem pago e remunerado para fazer o que ele fazia, mas ele já estava quase sem saúde física, totalmente estressado, pensando em buscar novas oportunidades. Então a retenção nesses lugares também é algo difícil de se manter, porque por mais que uma pessoa fique ali querendo atingir um outro objetivo, querendo ganhar dinheiro para conquistar coisas na vida, isso não se sustenta, a saúde não aguenta. E aí você pode me perguntar também, tá bom, Paula, mas diante de tudo isso, quem é o verdadeiro responsável pela felicidade? Nós temos vários responsáveis, de forma muito simplificada aqui, porque uma grande empresa tem vários outros setores que estão relacionados com a felicidade, mas o RH, sim, pensando na estratégia cultural, pensando principalmente nessa responsabilidade dos fatores higiênicos, ele ajuda a criar a cultura da felicidade. Com certeza a liderança contribui com o engajamento, principalmente uma liderança que tem uma postura mais positiva. Então, a liderança é um dos principais responsáveis. Mas a gente não pode esquecer que a própria pessoa também, cada um de nós, temos a responsabilidade por garantir um ambiente mais feliz. E aqui esse é um ponto muito importante, porque às vezes o líder ele tem todo o conhecimento para estimular um ambiente em que os fatores motivadores estejam sendo preenchidos, que as pessoas estejam sendo satisfeitas, se sentindo satisfeitas, mas de repente entra uma pessoa destoante com aquela cultura, com um neuroticismo muito alto e até com más intenções,
que contamine aquele ambiente com fofoca, com panelinha, com depreciação. E aquele clima é todo prejudicado. Uma pessoa a gente sabe, né? Aquele velho ditado ali da maçã podre que estraga todas as outras maçãs porque vai contaminando. Tem pessoas que, assim como elas podem espalhar, ajudar a contribuir com a felicidade, outras podem ajudar a espalhar a infelicidade. E aqui são alguns fatores de alerta para um líder. E para partir para as práticas de felicidade positiva, muito baseado em psicologia positiva, que é um conceito de Martin Seligman, foi um psicólogo, que foi o fundador dessa psicologia positiva. E existe uma estrutura chamada PERMA que garante que essa felicidade seja implementada no dia a dia. Cada uma dessas siglas dessa palavra PERMA tem uma certa intenção e um fator motivador que um líder precisa prestar atenção. Para a gente entender os rumos agora dessa masterclass, para facilitar a tua didática, primeiro eu vou falar como você pode garantir que cada uma dessas letrinhas seja praticada no seu dia a dia, para você garantir a tua felicidade. Depois eu vou passar várias ideias que você pode fazer com os seus liderados para criar um ambiente mais feliz. Porque eu sempre falo que a gente acaba extravasando a felicidade, o movimento é de dentro para fora. Não adianta a gente tentar estimular um ambiente mais motivador, um ambiente mais feliz, se a gente não se sente assim de fato. Eu quero que você seja um exemplo. Lembre que os seus liderados, eles vão te enxergar como modelo e as coisas que você faz no seu dia a dia, mesmo nas entrelinhas, são observadas pelos outros. E para você ser um líder inspirador, preste atenção nos hábitos que você também adquire. Então, para começar com a letra P, que o P vem de emoções positivas, como a sigla é em inglês, né? Positive Emotions. A gente está falando aqui de hábitos que ajudem a despertar essa sensação de bem-estar intencionalmente, ou seja, que contribuam para o nosso cérebro liberar os chamados hormônios da felicidade. Claro que esses hormônios, eles não atuam só para nos fazerem a gente se sentir feliz, eles têm outros atributos fisiológicos, mas como consequência, para que a gente seja estimulado a continuar fazendo aquelas coisas, eles sim geram essa sensação de bem-estar que é muito gostosa de sentir. E isso tem tudo a ver com a qualidade do sono, práticas de exercício físico, contato com pessoas, com a natureza e um ambiente de fato satisfatório e mais feliz. E para a gente conseguir sentir essas emoções positivas no nosso dia a dia, lembre-se que precisamos de tempo. Nós não somos máquinas. Um estudo bem interessante da Microsoft, que você pode ver aí na sua tela, mostra como o cérebro de pessoas diverge quando não existem pausas entre reuniões, comparado quando pessoas conseguem fazer pequenos intervalos. Então, ali na primeira parte da figura, você consegue ver mais laranja, né? Como ficou um grupo que não teve intervalo de pausa, ficou muito mais estressado e até com a capacidade cognitiva mais prejudicada. E o grupo que conseguiu fazer pausas ali na parte inferior da figura sentiu menos estresse, teve mais tempo para se recuperar dele e teve até mais capacidade cognitiva, de foco e de concentração. Então, o grupo que fez mais pausas, no fim das contas, teve um poder de produtividade muito maior, produziu mais coisas do que o grupo que fez menos pausas, mesmo esse grupo tendo trabalhado mais tempo. Entendeu a relação? Então, trabalhar mais tempo não significa necessariamente que você vai ser mais produtivo. Isso é um mito também. Se você trabalhar o tempo de forma inteligente, que é a produtividade inteligente, você consegue garantir que com pausas suficientes você vai ter uma produtividade até maior. E isso aqui é muito interessante. Teve um outro estudo também feito com médicos que eles propuseram pausas no trabalho de médicos, né, que fazem ali, às vezes, nossa, uma rotina esgotante, sem pausa, fazem turnos de 24, 60 horas, até de 90 horas. Esses dias eu estava conversando com uma amiga médica. E para esse estudo, eles sugeriram que os médicos fizessem pausas buscando emoções positivas nesses intervalos, como chocolate, faça alguma coisa gostosa para você, tire um cochilo. E a capacidade cognitiva e até o potencial de empatia desses médicos foi maior depois quando eles foram diagnosticar pacientes. Eles ficaram mais rápidos, mais precisos. Então esse também é um outro estudo muito interessante para te provar que o que eu tô falando aqui não é balela, não é uma utopia. Pausas e intervalos, especialmente se eles forem feitos de forma inteligente, ou seja, se você não usar esse intervalo só para consumir mais informações, para ficar mais estressado, mas não, se você usar
esses momentos de intervalo para se alimentar de emoções positivas, você de fato vai ter um resultado muito superior no seu trabalho. Você vai entregar mais coisas e o mesmo acontece com seus liderados. Então lembre-se que o trabalho ele tem que ser divertido. Eu coloquei uma frase bastante inspiradora do CEO da Patagônia, que ele tem assim, nossa, uma cultura de trabalho que ele estimula muito inspiradora e muito positiva. Nessa frase que ele colocou aí, ele fala que quanto que ele valoriza funcionários que vivem vidas ricas e equilibradas. Ele faz questão que o local de trabalho seja totalmente flexível, com horários flexíveis, então ele não só tem flexibilidade de lugar como de horário, desde que o trabalho não impacte negativamente as outras pessoas. Então ele dá muita autonomia e responsabilidade para as pessoas, deixando cada um trabalhar de onde quiser, no horário que quiser, mas de forma contributiva e colaborativa. E a gente tem aí uma empresa que fatura muito, que consegue ter sucesso no mundo dos negócios, que é a Patagônia. Então é sempre bom a gente ter exemplos de líderes que praticam essa liderança mais positiva, mais feliz, porque exemplos contrários, infelizmente, temos aos montes. E eu coloquei algumas atividades que você pode fazer para conseguir estimular a liberação de alguns hormônios, desses hormônios de bem-estar que eu te falei, como dopamina, serotonina, ocitocina, endorfina. Eu coloquei o benefício de cada hormônio e formas diferentes de você obtê-lo. Então eu quero que você liste intencionalmente, de preferência faça isso agora, pause essa masterclass e comece a listar algumas atividades que você faz que podem te ajudar a liberar mais dopamina, como uma boa noite de sono, praticar exercício físico, concluir tarefas. Eu sempre falo da minha prática de mini trunfos, que é você concluir pequenos hábitos muito fáceis no seu planejamento, dá um check e isso vai te motivar a você concluir cada vez mais objetivos. Então coloquei aí algumas recomendações, assim como recomendações para você liberar mais serotonina, e isso está totalmente envolvido na prática de exercícios físicos, passeios ao ar livre, natureza, sensação de nostalgia, você se lembrar de coisas boas, conversas com amigos e até você se alimentar de algumas comidas que tem triptofano. Depois você pode dar um Google e procurar, como grão de bico, alguns alimentos que estimulam a produção da serotonina e causam essa sensação de bem-estar. E ela é muito importante porque ela também ajuda os neurônios a se comunicarem. Então ela ajuda no raciocínio lógico. E para você estimular a endorfina, você também pode praticar exercício físico, você pode buscar essa motivação no dia a dia de forma natural também, que vai te dar mais humor, vai te dar mais disposição. Eu sempre falo que a saúde mental, ela precisa acontecer com a prática de exercício físico, que o sedentarismo, ele é totalmente oposto à saúde mental. Então, busque se exercitar de forma intencional também. Liste todas as formas que você pode fazer isso. Se você ainda não é praticante de exercício físico, planeje-se intencionalmente, porque isso vai afetar a tua felicidade. Apesar de parecer um sacrifício grande, lembre aqui que a gente está buscando a vida eudaimônica, né? Não a vida hedônica, não só prazeres imediatos, mas também recompensas a médio e longo prazo. E para gerar ocitocina, que é o chamado hormônio da conexão, busque vínculos, socialização, contato humano, e isso também vai te ajudar a sentir mais esse prazer no dia a dia. Você pode me perguntar, tá bom, Paula, mas e com os liderados? O que eu posso fazer? Se você for uma pessoa criativa, o céu é o limite. Ações no dia a dia pequenas, muitas nem exigem investimento, mais investimento de tempo e de energia de você querer fazer acontecer. Mas investimento financeiro muitas aqui não exigem, mas você pode praticar algumas ações de gentileza, sabe? Fazer uma campanha, fazer algo que estimule no dia a dia, seja um quadro, seja uma dinâmica, seja um quebra-gelo. Ixi, tem tantas alternativas. Você pode promover programas de bem-estar em parceria com o RH, se você não for uma pessoa que trabalha no RH. Mas fazer esses programas que estimulem a liberação de emoções positivas também, que as pessoas se sintam bem no dia a dia. E que tal você promover algumas reuniões, se você vai no modo presencial, que sejam caminhadas. Tem tantas empresas que têm espaços bonitos, espaços verdes. Não precisa ser sempre uma reunião dentro de uma sala. Por que você não faz uma reunião caminhando de repente? Isso vai estimular mais o bem-estar. Ou você também estimular, né, dependendo do teu cargo de liderança, se você tiver um cargo alto, se você for da área do RH, incentive o Happy Friday, em que as pessoas saem mais cedo. Isso estimula tanto as pessoas até a serem mais produtivas
produtivas durante a semana, sabendo que na sexta elas vão trabalhar menos. Não se esqueça também de dar feedbacks positivos ao longo do trabalho. Tem muitos líderes que focam só nos feedbacks negativos e se esquecem, de forma intencional e planejada, de lembrar o que as pessoas estão fazendo bem. E eu gosto muito de uma campanha que eu coloquei aqui, até uma ideia para você, que o mentorado já fez uma vez, que é a campanha Take a Break durante reuniões, que é você estimular as pessoas a darem intervalos curtos entre as reuniões, seja de 5, seja de 10 minutos, 15 minutos, no próprio calendário, não deixando que novas reuniões sejam marcadas em seguida, para que essas pausas aconteçam, para que a pessoa tenha um respiro cognitivo no cérebro e, consequentemente, possa ir para as próximas reuniões com mais intenção, mais concentração e mais foco. A segunda letra do PERMA tem a ver com engagement, engajamento. E isso eu tô falando sobre o comprometimento emocional que as pessoas têm diante de atividades. Você já reparou quais são as atividades que de fato te fazem se engajar, se comprometer com coisas? Eu coloquei aí alguns exemplos de momentos em que eu fiquei altamente engajadas e que eu entrei em flow. Em alguns momentos eu fiz eventos logo no começo da minha transição de carreira no Google for Startups, e nisso eu ainda trabalhava numa multinacional, tinha uma rotina bastante insana. Pessoalmente eu estava passando por muitos desafios, término de relacionamento, problema de hipotiroidismo, problemas de saúde, e fui para cada um desses eventos. Eu lembro principalmente pro primeiro evento aqui que eu tô de rosa, eu fui depois de um dia exaustivo. Eu lembro que nesse dia eu peguei um trânsito e eu ainda consegui cair, eu levei um tombo por fazer tudo na correria, por estar preocupada, e nossa, foi muito desgastante. Mas quando eu cheguei lá, eu entrei num estado de flow, de conseguir me desligar de tudo, assim. Nossa, foi muito bom. Eu consegui viver esse momento, entender que aquilo era o que eu queria fazer e que minha transição de carreira estava indo para o lugar certo. São momentos que eu engajo muito, fazendo o que eu faço, o que eu tô fazendo aqui, dando uma masterclass, ensinando. Assim como a corrida, é um momento que eu tenho muito comprometimento emocional. Foi difícil começar a correr, mas uma vez que o meu corpo conseguiu ter sustentação física, que eu não parei de sentir aquelas dores de respiração, nossa, foi uma delícia. De fato, em muitos momentos consigo, assim, entrar em flow, esquecer tudo, estar completamente conectada com a música que eu tô ouvindo, com o meu corpo, com o percurso. É muito gostoso. Então, você sabe que eu vou te passar uma atividade também, que eu quero que você liste aqueles momentos que você consegue entrar em flow. Para facilitar o entendimento do que é esse flow, eu coloquei um gráfico que vincula o grau de desafio que você tem com o uso das suas habilidades. Você entra em flow quando você consegue usar o melhor daquilo que você tem, o melhor das suas habilidades, em um desafio que também não seja altamente impossível, mas que você está desempenhando o melhor daquilo que você é, em algo que te gere ali um objetivo, uma motivação, uma conquista. Então ele precisa ser difícil, não pode ser tão difícil assim, mas ele precisa usar o melhor daquilo que você é. E se lembre disso aqui que eu vou te explicar, porque para os seus liderados isso é fundamental até para você estipular o tamanho certo do desafio. Quando o desafio que você passa para cada um dos liderados e até para você, ele é do tamanho certo, ou seja, você sente que você tem as habilidades para encarar aquela dificuldade, não importa quão grande ela pareça ser, mas dentro da sua mente você entende, nossa, eu consigo, a tua motivação vai lá para cima. Diferente de quando você sente que um desafio também é muito fácil, é muito sem graça, aí você não tem tanta motivação assim de fazer, porque você sente que você deveria estar fazendo algo mais significativo. Ou o contrário, quando você sente que um desafio é muito grande, que você não tem as habilidades necessárias para conseguir atingi-lo, a tua motivação também vai lá pro pé. Então, a grande noção é, você tem que sim se atribuir e atribuir aos liderados desafios que não sejam tão fáceis, mas principalmente fomentar a mentalidade de que cada um é capaz de conseguir realizar aquele desafio, de conseguir passar por ele, porque tem as habilidades necessárias. Por isso também a importância dos feedbacks positivos, porque se você só fica alimentando nos seus liderados o quanto que eles não são capazes de fazer alguma coisa, ou os erros que eles cometem, na hora que você passar um novo desafio, eles não vão acreditar que eles têm aquilo que é necessário para conseguir superar aquele percalço.
Então, dê uma pausa se necessário aqui na Masterclass, mas liste todas essas atividades que te fazem entrar em flow, ou seja, que você sente que você está usando o máximo das suas habilidades em coisas que você perde noção de tempo, noção de espaço. Faça esse exercício. De repente, não seja algo que você sinta assim tanto prazer a ponto de perder a noção de tempo. Tem muita gente que nesse momento, mentorados que falam, Paula, eu não sei se eu entro em flow mesmo, eu ainda tenho uma percepção de tempo, eu sinto prazer, eu gosto muito de fazer aquilo, mas ainda sinto que eu preciso aprimorar. Isso envolve outras crenças, até crenças vinculadas ao perfeccionismo, não tem problema, mas você pode listar aqui algumas paixões e momentos que você se sente totalmente comprometido em uma atividade, que isso vai te ajudar a planejar de forma intencional na sua rotina, principalmente especificando as coisas que você não quer deixar de fazer numa posição, porque você sabe que te alimentam. Hoje eu empreendo para conseguir ensinar pessoas, para conseguir transbordar o meu propósito de transformar pessoas para transformar culturas. Mas eu entendo que aquilo que me engaja, que me faz entrar em flow é o ensino. Eu posso depois ter uma outra estrutura com professores e parar de fazer isso que eu estou fazendo aqui. Posso, mas eu sei que não é isso que vai me motivar. Então, intencionalmente, eu tenho que construir um modelo de trabalho que eu me permita fazer aquilo que eu amo. Entendeu? É muito importante a gente fazer isso, porque às vezes, diante de escolhas da vida e no piloto automático, a gente acaba destoando e se esquecendo das coisas que de fato importam. E para os liderados, Paulo, o que eu posso fazer? Bom, ajuda muito se você tiver alguma ferramenta de autoconhecimento que a tua empresa use para que esses liderados tenham mais ciência do próprio potencial, dos pontos fortes. Tem várias ferramentas, inclusive da Gallup, tem as forças de caráter da VIA. O próprio Big Five, que eu passei nos traços de personalidade, dão muita noção de tendências que uma pessoa tem para se engajar em mais uma atividade do que em outra. Você pode fazer programas de mentorias em que as pessoas também ensinem para as outras aquilo que elas fazem de melhor, independentemente do cargo. Isso gera muito engajamento, porque elas se sentem importantes, se sentem parte, se sentem fazendo a diferença na vida de outra pessoa. Você pode fazer um mural do reconhecimento, em que você reconhece atividades que alguém está fazendo, o esforço que pessoas estão fazendo, não só resultados e objetivos alcançados em números, mas ali no dia a dia também essas pequenas mudanças, assim como fazer reconhecimentos positivos em reuniões. Cuidado com o favoritismo aqui, tá? Não reconheça só uma pessoa, não dê privilégio só para um grupo, porque isso vai gerar uma cultura mais tóxica do que positiva. Mas fazer esse reconhecimento de forma intencional para todos os seus liderados vai ajudar a fomentar essa cultura mais feliz. Você pode fazer dinâmicas, rituais de empoderamento, dar feedbacks com mais frequência, positivos e negativos também, mas ter esse contato mais próximo, ter um plano de desenvolvimento pessoal que a pessoa saiba para onde a carreira dela está indo. Tudo isso ajuda a engajar uma pessoa. Você também pode pegar várias dessas ideias, ver o que você, dentro da sua função, posição e modelo de negócio, consegue implementar. Teste uma, vá aumentando para outra, depois aglobe outra, e assim você vai criando um ambiente cada vez mais feliz. A terceira letra do PERMA tem a ver com relações positivas. Eu amo mencionar esse estudo mais longo sobre a felicidade, que foi feito pela Universidade de Harvard, que relata que o grande motivo de felicidade das pessoas, e assim, eles acompanharam a vida de pessoas, gente, por mais de 8 décadas. Na verdade, é um estudo que ainda continua. Pessoas de diferentes classes econômicas, diferentes cargos e posições, e eles tentaram entender o que deixava as pessoas mais felizes, e eles conseguiram entender que aquelas que tinham uma vida com mais significado eram aquelas que também tinham relacionamentos com mais qualidade. Relações com qualidade deixavam as pessoas mais felizes. E eu quero te fazer uma provocação. Será que hoje você tem alguém que você possa ligar às 3 da manhã, caso você precise de ajuda? Por que eu tô te perguntando isso? Porque essa é uma provocação que faz a gente pensar num nível de intimidade e de colaboração que a gente pode ter com uma pessoa, de conexão até muito profunda e muito vulnerável, a ponto de ligar às 3 da manhã para alguém pedindo ajuda. E será que essa pessoa poderia também te ligar? É uma outra provocação que mostra se essa relação tem troca. E hoje, será que você pode fazer algo para melhorar a qualidade das suas relações pessoais e profissionais, para que de repente essa lista aumente? Ou que pelo menos você tenha uma pessoa para ter esse grau de intimidade? O que está no teu alcance, no teu poder? Para os liderados,
você pode fazer algumas dinâmicas que estimulem essas relações e até uma competição mais saudável e colaborativa. Você pode promover rodas de conversa, você pode fazer ações, clubes temáticos, isso é muito legal. Você pode fazer clubes que não tenham nada a ver com o tema do universo do trabalho, mas clubes de corrida, do xadrez, do livro, ainda mais em empresas grandes, em que as pessoas se unem não pelo crachá, mas pelos interesses. Você pode fazer ações de diversidade e inclusão, você pode inspirar pela escuta. A escuta genuína, principalmente de um líder, tem um poder transformador em um liderado, que ele de fato se sente acolhido, isso melhora a qualidade da relação de vocês. Assim como a atenção genuína, quando alguém se sente recebendo atenção, isso faz com que a pessoa também se sinta importante. E no fim das contas, todo ser humano quer se sentir importante. Isso aqui é muito importante. É muito importante. E valorize os cafezinhos também, principalmente esses papos de corredor, sabe? Não deixe esses momentos de descontração do dia a dia ficarem para depois. Lembra da importância das pausas? As pausas, ainda mais com qualidade, ainda mais estimulando as relações, elas têm um poder muito grande para fomentar essa cultura mais positiva. Então, preste atenção se você é um líder que estimula isso, essa cultura no dia a dia de trocas, deixando as pessoas terem relações mais saudáveis, inclusive inibindo a formação de panelinhas e de qualquer movimento que vá contra a criação de relações mais positivas. Na Masterclass de Segurança Psicológica eu vou te falar melhor como você pode fazer isso. Bom, a penúltima letra do PERMA, meaning, tem a ver com significado, que é essa noção de que a gente serve a algo maior do que o nosso eu, do que o nosso ego, de que a nossa vida tem um propósito maior e de que a gente não tá aqui nessa vida só por estar, só de passagem. A gente quer deixar um legado, a gente quer entender que o nosso eu pode ter um valor maior. Nietzsche diria que quem tem um porquê suporta qualquer como. É tão bonita essa frase, né? Quando a gente consegue ter um porquê de fazer as coisas, a gente consegue até encarar os desafios da vida. Isso eu não tô falando que a gente deve fomentar um ambiente tóxico, como aquele que eu falei que meu amigo trabalhava, que você precisa fazer as coisas a qualquer custo, sem intervalo e sem pausa. Não. Estou falando que diante da vida, para a gente conquistar objetivos, a gente vai ter, sim, muitos desafios. Mas se a gente tem claramente a noção daquilo que a gente busca, o nosso significado, a gente também tem a força e a motivação necessária para ir atrás. E eu quero muito que você se acostume a mudar a tua mentalidade, trocando uma frase que é comum nos dias de hoje, que as pessoas se perguntarem: o que eu já conquistei na vida? O que eu já alcancei? Quero que você troque isso se perguntando: será que eu estou fazendo escolhas e coisas que têm significado para mim, de fato? Se pergunte isso. Isso vai fazer total sentido, assim, para você conseguir construir uma vida com mais propósito. Você entender se o peso que você está colocando nas suas escolhas tem mais a ver com os teus valores ou com as conquistas que você quer ter para impressionar as outras pessoas. E para os liderados, o que você pode fazer? Existem muitas ações, como o job crafting, que eu vou explicar melhor na aula ao vivo, não perca, é uma coisa muito legal, mas é uma dinâmica mais complexa, que eu vou precisar de mais tempo e que a gente vai praticar. Você pode garantir que as pessoas tenham os valores e o propósito do trabalho muito claros, sabe? Não só na parede, mas que você relembre isso na sua comunicação, nas suas atitudes, na reunião. Você pode fazer com que os depoimentos de clientes, sejam o cliente interno ou o cliente de fato, né, externo, venham até as pessoas da equipe, ainda mais aquelas que fazem trabalho indireto, para que elas tenham noção de quanto que o trabalho importa. Tanto as campanhas internas, a cultura do ESG, tudo isso ajuda a pessoa a ter mais significado no trabalho, porque ela sente que ela está numa empresa com valores e que se preocupa com a sociedade como um todo. Programa interno de mentorias, aquele programa que eu te falei de mentorias, você pode também fazer um programa interno que não necessariamente tem a ver com o trabalho em si, mas que as pessoas possam se ajudar e trocar mentorias com algum conhecimento que elas tenham. E o mais importante aqui, que eu quero que você não deixe de fazer assim que acabar essa Masterclass: toda reunião e todo projeto precisa ter um objetivo comunicado. Se as pessoas estão numa reunião que elas não sabem o porquê delas estarem ali, aquela reunião não deveria estar acontecendo, ou a pessoa não deveria estar naquela reunião. Então isso é muito importante. Você pode até alinhar, se as pessoas sabem o motivo do porquê que elas estão numa reunião, antes de começar, fazendo uma pequena dinâmica, fazendo um quebra-gelo. Isso pode ajudar bastante. Bom, e
agora a gente vai para o senso de realizações do PERMA. Então, o accomplishment, a última letrinha, que tem esse sentido das pessoas quererem atingir coisas, é do ser humano, é do nosso cérebro. A gente é motivado por recompensa no nosso ciclo de hábitos. Eu até coloquei aí um exemplo que está no livro O Poder do Hábito, que eu super indico, ele é sensacional, e que mostra que o nosso cérebro ele sempre vai buscar recompensas rápidas para conseguir sentir esse estímulo, para ter essa motivação no dia a dia. E hoje, como a gente está nessa sociedade com muita oferta de recompensas rápidas, a gente busca, né, docinho para ter essa sensação de alívio, a gente busca um Netflix, aquela compra, aquela válvula de escape que nem sempre é saudável. Só que uma vez que você identifica com clareza qual é o gatilho, qual é a recompensa do seu hábito, você também consegue ter hábitos mais intencionais para se sentir realizado. Então imagina se no meio do meu dia a dia, quando eu tô muito sobrecarregada e eu sinto a necessidade de relaxar, e esse é o meu gatilho emocional, de repente eu busco alívio sempre comendo um cookie. Todos os dias. Bom, eu posso, a partir do momento que eu criei consciência, trocar esse hábito para fazer uma caminhada com um colega. E aí eu vou estimular mais ainda a liberação de serotonina, de endorfina, de dopamina, de ocitocina, todos os hormônios da felicidade, porque eu vou estar estimulando uma conexão durante uma caminhada, durante a prática de um exercício ainda que leve, para que eu consiga sentir essa sensação de alívio. Então eu vou ter a mesma recompensa com uma outra atividade mais saudável, que me gera mais felicidade a médio e longo prazo. E eu quero que você agora também pause essa masterclass e liste 5 metas para sua vida nos próximos meses. De repente, para os 6 próximos meses, para os 3 próximos meses, entendendo com clareza quais são as suas recompensas. E aqui é muito importante que essas metas estejam vinculadas a áreas de vida diferentes. Você pode fazer metas, por exemplo, para um objetivo pessoal, para aprender alguma coisa nova, para ter conexões de mais qualidade, para conseguir praticar algum exercício físico, se alimentar melhor, ou uma meta de plano de carreira, de aprender um novo idioma, enfim. Você sabe os seus percalços, mas eu quero que você tenha com clareza o que vai te fazer ser uma pessoa mais realizada, para você ter mais significado na vida, para você ter mais intenção, porque quando você constrói uma vida fomentando essas metas, indo em direção a elas, mais satisfeito e feliz você vai se sentir. Se por acaso você achar que 5 metas são muitas, é um parâmetro muito alto para a tua realidade de hoje, teste 3 metas, não tem problema, mas pause o vídeo agora, escreva e volte aqui para você ter mais essa noção do que vai te realizar no seu dia a dia. E para os seus liderados, o que você pode fazer? Você pode fazer justamente esse programa interno de metas. Todo mundo precisa ter uma meta clara, né? É importante as pessoas saberem que o trabalho delas importa, para onde elas estão indo, como elas vão saber se aquilo que elas tinham programado num projeto, numa atividade foi cumprido ou não, sem ser de forma subjetiva. Reconheça novamente a importância de reconhecer o esforço publicamente e conquistas, inclusive fazendo elogios para outras áreas. Quando um projeto for finalizado, não esqueça de mandar um e-mail com tudo o que aconteceu, com um status, ou fazer uma reunião, uma facilitação diferente sobre o reporte daquele projeto, o que aconteceu, o que foi alcançado, como a equipe foi envolvida, dando parabéns, né? Fazendo também, de repente, um programa de reconhecimento de valores e comportamentos, não só um programa de reconhecimento de metas, mas quando você entende que uma pessoa está tendo um comportamento coerente com os valores da empresa, poxa, por que não recompensá-la? Faça uma parceria com a RH para conseguir algum benefício extra, ou para a área como um todo, para vocês saírem para um happy hour legal, para um almoço gostoso entre equipe, num restaurante bacana, porque apesar de ter um investimento financeiro, um investimento muito baixo perto do que você vai estimular de mudança de comportamento no dia a dia. Então, não se esqueça aqui que são ações muito simples. Se algo te parece complexo, você pode começar com coisas que custam R$0, como o próprio elogio. E para cada uma dessas ações, não só nessa letrinha do PERMA, na última letrinha do PERMA, mas em todas elas, eu dei alguns exemplos. Você pode estimular a tua imaginação e ir
ir muito mais além, entendendo como você e seus liderados podem arranjar essas ações e práticas no dia a dia. De repente você pode até levantar um programa de felicidade na sua área, em conjunto com eles, para ter essas ideias de cada liderado. Por que não construir algo junto? Nossa percepção de felicidade, como eu te disse nessa masterclass, ela é subjetiva. Então pergunte para os seus liderados como eles poderiam se sentir mais felizes, o que eles precisam, como eles sentem que o trabalho dele tem significado hoje e como eles podem entender que o trabalho pode ter uma noção maior de realização e de propósito até no dia a dia. Você pode, de repente, estimular mudanças de atividades ou atividades sendo feitas de formas diferentes, mais assíncronas, mais colaborativas. Existem muitos ajustes pequenos que a gente pode fazer no nosso dia a dia, mas com grande poder e impacto na felicidade das pessoas. E para finalizar, quero que você se lembre que assim, tudo isso que eu falei nessa masterclass pode dar errado se você fizer planos que sejam forçados, que não se encaixem à realidade. Lembra que quando a expectativa está distante da realidade, a gente fica insatisfeito e você gera insatisfação nas pessoas. Então, cuidado para não fazer um plano forçado, cuidado para não fazer muita coisa ao mesmo tempo, comece com uma atividade por vez, cuidado para ficar só em iniciativas individuais, para cada pessoa ou para você e não focar no coletivo, no grupo como um todo, como o grupo pode se beneficiar e se sentir mais feliz nas relações. Cuidado com projetos sem data. Cuidado quando você vai fazer alguma iniciativa e você esquece de envolver também a tua própria liderança, o RH e comunicação interna, até porque você pode, de repente, criar uma competição não saudável entre as áreas. Enfim, é importante você comunicar os envolvidos. Cuidado para não começar com muita euforia depois de ouvir essa masterclass, prometer um monte de coisa para os seus liderados ou para outros setores e, no fim, você ser engolido pelo piloto automático e não cumprir o planejado, que também é um cuidado especial. E para dar certo, planeje coisas pequenas. Planejou? Execute. Deu certo? Planeje de novo. Esse é o melhor ciclo para você conseguir fazer ajustes quando for preciso, avaliar os resultados das ações que você está fazendo para ver se elas estão saindo de acordo com o planejado, para você conseguir compartilhar esses resultados, as pessoas saberem, serem comunicadas também. E para você fazer esse plano, né, nível individual e coletivo com cada um. De repente você pode até estipular embaixadores da felicidade. Esse curso que eu fiz de CHO, ele habilita pessoas a trabalhar na felicidade corporativa. E existem muitas pessoas hoje em dia que estão ganhando esses certificados e você pode, de repente, estimular, dependendo do teu cargo, que a tua empresa tenha uma pessoa específica para cuidar desses planos de felicidade e essa pessoa, então, estipule outros embaixadores da felicidade em outras áreas. E não esqueça de celebrar. Celebrar é tão importante. No dia a dia, a gente precisa celebrar as nossas conquistas, cada ação, não só projetos grandiosos, não só objetivos financeiros, mas celebrar quando as pessoas conseguirem fazer uma pequena coisa e quando você conseguir atingir um pequeno objetivo. No piloto automático, a gente deixa passar batida a celebração e a gente só fica fomentando objetivos cada vez maiores. Então, conseguir um mini trunfo aí na sua rotina, celebre. Se dê alguma coisa, dê algo para os seus mentorados que você vai ver o impacto direto disso na tua felicidade. Te vejo na próxima Masterclass.